Salve, salve amigos da internet, amigos do Artfolk, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, há um tempo atrás eu coloquei dois videozinhos aqui no nosso canal que deu um certo pano pra manga. Um deles é o vídeo sobre Deus, que vai estar linkado aqui embaixo, e o outro é um vídeo que eu discuto a relação da Umbanda com religião, se Umbanda é religião ou deixa de ser religião. Também vai estar linkado aqui embaixo. Enfim, unindo os comentários que eu recebi nesses dois vídeos, e algumas outras discussões que aconteceram ao longo da semana aí, lá no Facebook e olho no olho com algumas pessoas, eu percebi algumas coisas bem divertidas na linha de argumentação das pessoas e eu quero conversar isso com vocês hoje. Tudo isso que eu vou falar agora tem muito a ver com uma questão bem bacana chamada ortodoxia. E dessa vez eu não estou falando de evangélico. Pois é, talvez o assunto desse vídeo possa parecer num primeiro momento assim um pouco complicado, mas eu prometo que eu vou fazer o possível para deixar ele o mais simples, para que todo mundo consiga entender, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso falar, para a gente começar do começo, digamos assim, é uma coisa muito bacana a respeito da argumentação. Ok, em teoria, toda conversa que pretende ser construtiva para as pessoas que estão envolvidas nela, ou seja, que pretende agregar algum tipo de conhecimento ou algum tipo de sabedoria para todas essas partes envolvidas, elas precisam obrigatoriamente ter o que a gente chama de bases argumentativas. Isso quer dizer que o discurso das pessoas que estão participando dessa conversa, eles precisam manter uma espécie de negociação de argumentos a favor e de argumentos contra o ponto de vista que foi levantado. Tudo isso objetivando, claro, a chegada de uma conclusão. Ou seja, as partes que compõem essa discussão, sejam quantas partes forem e quantas ideias diferentes essas partes tiverem, elas precisam de alguma forma demonstrar que a tese que eles estão colocando é válida. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles precisam arranjar ferramentas para refutar a tese contrária, ou seja, a antítese, a ponto de que ambos, no final dessa conversa, caminhem em direção a uma síntese. Ok, isso é uma discussão. Mas para explicar direitinho o que é uma discussão, eu preciso explicar para vocês uma coisa que eu estou falando desde o começo e que às vezes não é muito clara. Eu preciso falar a respeito da argumentação em si. Argumento, resumindo bem a história, é uma afirmação acompanhada de uma justificativa. Eu acredito nisso por causa daquilo. Geralmente, esse tipo de situação, a argumentação, é muito usada na lógica e na filosofia como um conjunto de sequências declarativas, também chamadas de proposições ou premissas, acompanhadas, obviamente, de uma conclusão. Ou seja, isso faz sentido por causa daquilo, logo é mais correto do que aquela outra coisa. Certo, a gente ainda pode pegar essa questão da argumentação e dividir ela em duas frentes distintas. A argumentação dedutiva e a argumentação indutiva. No caso do argumento dedutivo, a gente diz que a conclusão é uma consequência lógica e necessária das premissas que foram dadas lá no começo. Ou seja, se as premissas que a gente está falando forem todas elas verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Mas acontece que essas premissas também podem não ser todas verdadeiras e ainda assim a conclusão se mostrar verdadeira. Isso a gente costuma falar no meio argumentativo, filosófico, chamar de eventualidade. Para esse tipo de raciocínio, das premissas que chegam numa conclusão lógica, a gente costuma usar, geralmente como premissa, uma verdade universal. Ou seja, a gente admite que um certo fato é uma verdade incontestável, irrefutável, e já que esse fato, ou seja, a premissa, é incontestável, ou a sequência de premissas são incontestáveis, a conclusão também é verdadeira, já que a conclusão decorre dessas premissas. Um probleminha que a gente tem nesse tipo de pensamento é que a conclusão raramente vai além das premissas que foram dadas. E mesmo que a ciência não faça tanto uso desse tipo de argumentação nas descobertas que a gente tem aí, exceto a matemática, tá?
ela continua sendo um modelo dentro da lógica. Para ficar mais simples de entender, eu vou dar um exemplo do que é esse negócio da conclusão estar em suas premissas e nunca ir além delas, porque assim acho que fica mais claro para todo mundo compreender. Imagina um cenário, um foguete, certo? Foguete, só decola se ele tiver combustível nas suas turbinas, certo? Então, dentro desse cenário, a gente olha para cima e vê no céu um foguete passando. O foguete está em movimento. Logo, o foguete tem combustível. Tcharam! Ficou mais fácil de compreender agora, né? Agora a gente vai para o tipo de argumentação mais complicada, para a indutiva. No caso do argumento indutivo, a verdade da conclusão não é garantida pelas suas premissas, mas somente indicada. Ou seja, você dá algumas informações e espera que isso seja verdade. Geralmente essa linha de raciocínio é uma linha que generaliza, tende a generalizar as situações baseando-se em casos individuais. Por exemplo, o alface é gostoso e é um vegetal. O pepino é gostoso e é um vegetal. Logo, grama deve ser gostosa. O que eu fiz aqui foi generalizar uma situação partindo da premissa de que o alface é bom por ser um vegetal e estabeleci que grama também é boa porque ela também é um vegetal. Ou seja, eu peguei uma situação geral, que é que todo vegetal é gostoso, e afirmei que isso era verdade. Dentro desse mesmo cenário que eu montei, a gente pode ir até um pouco mais longe e falar que, sei lá, cocô de vaca também é gostoso, porque na sua maioria o cocô da vaca é constituído de grama, já que vaca só come grama. Beleza, agora que a gente falou sobre argumentação, vamos estender um pouquinho esse conceito e entrar na filosofia em si. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre filosofia, principalmente para quem estuda isso há um pouco mais de tempo, porque, a bem da verdade, a filosofia ela vem sofrendo tantas alterações ao longo da sua história de existência, que hoje em dia a gente já tem uma coisa que chama metafilosofia, que é uma filosofia da filosofia. Ou seja, ela é uma linha de estudo que tenta determinar, entre outras coisas, o que limita o objetivo da filosofia enquanto ramo de pensamento humano. Mas para fins de estudo desse vídeo, que é curtinho, eu vou usar a definição mais clássica de filosofia, tá? Que eu acho que já basta pra gente. Filosofia é, então, o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores estéticos, morais, à mente e à linguagem. Pareceu amplo para vocês? Mas é mesmo. Em suma, eu posso falar que filosofia é o ato de se amar o conhecimento. O filósofo é aquele que ama conhecer as coisas. Eu até entendo que vocês podem até questionar, e tá passando na cabecinha de vocês aí agora, que o que eu acabei de falar da questão do filósofo ser o amante do conhecimento é um negócio meio romântico, né? Fica até uma coisa meio, sei lá, livro de romance. Mas se a gente para pra pensar, até o termo filosofia, quando a gente pega a base, a etimologia da palavra, quer dizer isso. Philos, que é a primeira parte da palavra, quer dizer amor. Inclusive os gregos têm a palavra philos para definir um tipo específico de amor. Em contrapartida, sofia é literalmente conhecimento. Beleza. A filosofia, então, ela usa em seus métodos simplesmente a argumentação racional. Mas ela consegue ter uma certa diferença do que a gente entende como ciência hoje, porque a filosofia ela não necessariamente depende de procedimentos empíricos nessas investigações, nas conclusões que ela chega. O que quer dizer isso? Que a filosofia ela usa somente o pensamento lógico para chegar nas suas conclusões, a partir de uma análise conceitual e as experiências de pensamento que não estão necessariamente presos a um tipo de demonstração empírico. Ok, em geral então, a filosofia moderna, tá? A filosofia de hoje em dia, ela usa duas técnicas para suas especulações, suas investigações. Uma delas é a filosofia analítica e a outra é a sintética ou sinóptica. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a orientação sintética da filosofia. Nessa orientação, os filósofos pegam um conceito e decompõem esse conceito em suas partes individuais aí, e examinam criteriosamente as relações lógicas e conceituais que cada um desses pequenos pedaços trazem. Para ficar mais simples, eu vou pegar um exemplo aí, tá? Imagina um filósofo se questionando, pensando a respeito do conhecimento. Para pensar sobre o conhecimento, o filósofo separa essa questão, conhecimento, em três partes separadas, distintas: crença, verdade
e justificação. Ou seja, para alguma coisa ser um conhecimento, antes de mais nada, ele precisa nascer na forma de crença. Você precisa acreditar naquela ideia, seja acreditar que ela é verdadeira ou seja acreditar que ela é falsa. Depois que a gente pega essa crença e examina ela, a gente começa a tentar determinar se ela é verdadeira ou não. Ela precisa, para fazer isso, ser justificada num argumento plausível. E isso é a justificação. Ou seja, quem está pensando em alguma ideia nova tem que fazer essa ideia primeiro, passar por algumas fontes consideradas universalmente como legítimas, o que transforma essa crença numa questão. Para resumir, o conhecimento é a crença verdadeiramente justificada, segundo define a enciclopédia Stanford de Filosofia. Já a orientação sintética vai pela contramão. O que essa orientação faz é bolar uma síntese de várias noções relevantes a partir daquela ideia e apresentá-las de uma forma a se tornarem um todo harmônico. Beleza. Desde que a ciência moderna surgiu, a filosofia vem buscando formas de se separar da ciência. Já que, na verdade, a filosofia busca a mesma coisa que a ciência busca, só que através de outros meios. Como eu disse, a filosofia não usa do empirismo, que é uma das principais bases da ciência, que permite, inclusive, a filosofia fazer perguntas que a ciência ainda não conseguiu pensar e até buscar respostas em lugares que a ciência ainda não almeja chegar. Maravilha, a gente andou bem até aqui. A gente conseguiu definir então o que é um argumento e o que é filosofia, beleza? Pelo menos em âmbitos gerais, tá? A gente chegou então à conclusão de que filosofia não é uma ciência. Embora a ciência dependa da filosofia para dar digamos, um start nos seus procedimentos aí de busca da verdade, assim como a filosofia faz uso da ciência para dar fundamentação para suas teorias, pelo menos aquelas das quais a ciência já tomou posse. Beleza, tudo isso para a gente finalmente entrar no que eu quero falar, na ortodoxia. O termo ortodoxo, a bem da verdade, ele começou para designar religiosos que seguiam de forma literal o que é dito na Bíblia. Ele é um termo basicamente religioso, né? Ele não é aplicado em outro lugar, que prega que você não tem muito a mudar naquela história que um determinado livro sagrado está dizendo. Acontece que a ortodoxia em si é um sistema que é engessado no pensamento dela, já que ele anda exatamente no caminho oposto ao que a gente está vendo até agora. Pode ser, e eu não estou negando isso, que o pensamento ortodoxo tenha sim um tipo de lógica e até um tipo de coerência. Mas como a gente viu lá atrás, a concatenação das conclusões que partem de uma premissa que nem sempre é verdadeira acaba negando essa conclusão em algum momento. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A Bíblia sugere, lá no livro de Gênesis, que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, e aí se deu toda aquela história da criação, né? Sabe, Adão e Eva, cobra que fala, maçã, paraíso, né? Essas coisas todas que você já sabe. A gente pode até fazer uma série de conclusões a partir dessa premissa, inclusive que a humanidade é realmente herdeira de Adão e Eva. Eles foram os primeiros seres humanos que, em algum lugar aí, existe um paraíso, né? E por aí vai. E de fato, tem gente que nos dias de hoje ainda faz isso. São os cristãos ortodoxos, em sua maioria adventistas do 7º dia, que na sua grande totalidade são o que a gente costuma chamar de criacionista. Mas acontece que a gente já andou encontrando uns ossinhos por aí, né? A gente já andou encontrando alguns fósseis por aí de dinossauro, etc e tal. E a ciência já conseguiu comprovar lá por datação de carbono e outros métodos todos que a idade estimada desses fósseis ultrapassa em milhões de anos a idade que a Bíblia daria para a criação do universo, ou pelo menos para a criação da Terra, que se aproxima aí algo em torno de 6.000 anos. Ou seja, não dá pra gente dizer, por mais que a Bíblia tenha, e o cristianismo tenha a sua filosofia, que a Bíblia é uma tese coerente pra gente conseguir atestar a veracidade da história do planeta. O que eu quero dizer com isso é que a filosofia ela pode trazer pensamentos novos e até certificar alguns pensamentos já existentes, mas ela nunca pode ir na contramão do que a ciência está dizendo. Agora a gente pode chegar no ponto que eu queria chegar. Em 1864, o Sr. Hippolyte resolveu fazer um compilado utilizando de uma certa metodologia científica nos moldes da época que deu origem
ao Evangelho segundo o Espiritismo e depois a toda uma base literária que fundamentou uma certa linha de pensamento que hoje a gente conhece como Espiritismo. Por esse tipo de postura, a gente pode admitir que o Espiritismo em si é uma filosofia, ou pelo menos ele nasceu com bases filosóficas. Mas a gente não consegue falar que essas bases filosóficas do Espiritismo são científicas, já que a gente não pode atestá-los por fins empíricos. E eu sei, vocês podem levantar essa questão, e eu sei que existem inúmeros estudos por aí que tentam chegar nessa conclusão, né, da prova científica da existência de espíritos, por exemplo. Mas por enquanto isso não aconteceu, quer dizer que o Espiritismo não é científico. Ah, e a gente deve lembrar uma coisa. Empirismo, que eu estou falando aqui, né, que o cientista precisa de provas empíricas, é uma teoria do conhecimento que diz que a gente só consegue saber aquilo que é parte de algum tipo de experiência sensorial nossa. Ou seja, que fere algum dos nossos sentidos. E que, principalmente depois de Francis Bacon, pode ser reproduzido em ambientes controlados. Todas as vezes que os fenômenos espíritas, das mesas girantes até os passes magnéticos, tentaram ser reproduzidos em ambientes fechados, controlados, eles foram dados como falsos. E para quem quiser verificar o que eu estou falando, não precisa acreditar em mim. Dá uma buscadinha na internet sobre James Randi. Eu vou colocar o link da fundação dele aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Tá em inglês, mas se vocês pegarem o nome dele e colocar no YouTube, tem muito vídeo dele traduzido para o português, ou pelo menos legendado para o português. O fato é que a fundação dele oferece um prêmio de $1 milhão para quem conseguir comprovar a existência de qualquer tipo de fenômeno paranormal. E esse prêmio vem desde a época do Houdini, sabe o mago Houdini, o mágico Houdini? Vem desde a época dele e até hoje ninguém recebeu. De qualquer forma, eu não estou aqui para negar a existência de espíritos, né? Até porque eu faço parte de um centro espiritualista. E nem também tentar comprová-los a partir da ciência. Eu só estou dizendo que esse tema em particular ainda está envolto em muita névoa para a gente chegar numa conclusão factual disso, irrevogável. Mas existe uma corrente espírita por aí que parece que não pensa assim. E é aí que entra a ortodoxia de que eu estou falando, né? Fora dos ditames, é claro, da Igreja Católica, fora da crença evangélica e entra nos moldes espíritas. O Kardec, que é o Hipólite que eu citei lá atrás, ele traça nos seus livros uma série de argumentos que realmente nos convém. Eles apresentam lógica e faz a gente realmente entender que existe, que é muito plausível a existência de uma vida após a morte, uma vida além do que a gente vê no plano físico. Ao longo do tempo, essa afirmação foi sendo ampliada e métodos foram sendo desenvolvidos para a gente tentar chegar numa conclusão satisfatória a respeito disso, dessas várias teorias que nasceram. Mas como eu disse há pouco, até agora nada é conclusivo. Isso não quer dizer, entretanto, que eu possa sair por aí fazendo afirmações à torto e à direito, dizendo que eu pretendo que sejam entendidas como científicas essas afirmações, quando elas na realidade não são. Ser filosóficas, essas afirmações até podem ser, inclusive as do Kardec, mas isso não garante que elas vão ser verdadeiras. Elas apresentam certa lógica. Claro, óbvio, dá pra gente ver quando a gente estuda a obra básica de Kardec. Mas isso até elas conseguirem passar por um crivo da verdade. Ou seja, não é porque Kardec ou qualquer outro filósofo aí na linha de estudo da filosofia deu algum tipo de argumento ou uma série de argumentos plausíveis da existência, por exemplo, de Deus, que Deus tem que necessariamente existir. Pra gente comprovar a existência de Deus, a gente teria que passar essa teoria, essa ideia, por alguns dos crivos científicos. Seja a questão do empirismo, seja a questão da falseabilidade. Mas isso não acontece. E eu quero deixar um negócio bem claro. Eu não tenho problema nenhum, no fundo do meu coração, no fato de você acreditar que Deus existe ou que Deus não existe. Pra mim isso tanto faz. Mas o que eu estou pedindo é que vocês não venham tentar me convencer, pelo menos, que a existência de Deus é comprovada, porque isso é no mínimo não saber o que comprovação quer dizer. Sacou? Agora, com relação à ortodoxia em si. Como vocês devem ter percebido ao longo desse vídeo, a ortodoxia, ou o pensamento ortodoxo, é pegar o que está escrito em um determinado livro ou em alguma linha de pensamento e ter nessas afirmações a verdade incontestável e inadaptável, assim, ela é aquilo e ponto.
A ortodoxia kardeciana ou kardecista, se eu posso levantar esse termo, faz meio que a mesma coisa e nega aquilo que vem fora dos ditames do que o Kardec escreveu na sua literatura. Acontece que, desde que Kardec escreveu aqueles livros, muita coisa aconteceu no mundo. Sabe, e as coisas tomaram outros rumos e outras linhas de pensamento apareceram que tem tanta lógica, ou às vezes muito mais lógica do que aquelas. Não dá pra, por exemplo, em pleno século XXI, seguir exatamente o que os espíritos diriam ou ditaram 3 séculos atrás. E a própria filosofia kardecista diz que isso tem que ser desse jeito. Em inúmeros casos por aí na literatura do Kardec, os espíritos dos quais ele pegou a comunicação, e principalmente o espírito da verdade, nos diz que ele está falando muitas vezes de forma figurada, a fim de que as pessoas daquela época, para quem ele está escrevendo, consigam entender, sentir o significado daquilo que está sendo dito. Assim como acontece com a filosofia, essas teorias têm que ser constantemente contestadas. A própria filosofia faz isso o tempo inteiro. Quando novos filósofos aparecem com novos pensamentos, muitas vezes falando exatamente o contrário do que era dito anteriormente. O próprio Platão, vou citar o Platão, que ele acho que é um dos maiores filósofos que a gente tem na história aí, foi contrariado pelos seus discípulos mais tarde. Aristóteles, que era discípulo de Platão e também é um pátia filósofo, ele tira a situação que é a base do pensamento platoniano, daquela história do mundo das ideias, e fala que não tem mundo das ideias, as coisas estão no mundo da matéria. Ou seja, o pensamento ortodoxo, seja ele qual for, em qual contexto ele estiver colocado, tem uma grande chance de estar falando besteira. E se você quer saber, quanto mais para trás está a base desse pensamento ortodoxo, maior a chance de conter bobeira ali. Que para aquela época até podia fazer sentido, mas agora, depois de muito tempo, de muitos séculos e até às vezes de milênios, nem tanto, né? No fundo, sabe qual é o nome filosófico para a ortodoxia? Alienação. E se não for tratada, vira fanatismo. Pois é, gente, isso é o que eu tinha para falar hoje para vocês a respeito do pensamento ortodoxo, principalmente aplicado aí na questão do espiritismo, da linha kardeciana de pensamento. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em joinha, se inscrevam no canal, não deixem de assistir o primeiro encontro entre os Artfolkers, né, o Café do Artfolk 1 da temporada 2. O link está aqui embaixo também. E até a próxima!